Eu me tornei um lobo vampiro. Capítulo 96. Fora para brigar novamente. Tapa. Uma reverberação alta foi sentida através da sala. A patroa e Ashton tinham acabado de voltar da sala de julgamento para seu quarto e, sem perder um segundo, a patroa expressou seu descontentamento com a situação. O tempo todo, Ashton ficou lá como uma estátua. A patroa o esbofeteou com força, mas ele nem sequer se encolheu, apesar de saber que o ataque estava por vir. No entanto, um tapa não foi suficiente para reprimir a raiva da senhora. Ela continuou batendo nele até que suas bochechas ficaram pretas e começaram a sangrar um pouco. Todo o tempo, nenhum único grito saiu da boca de Ashton. Ele esperava que algo ainda pior acontecesse com ele, mas a senhora parou de puni-lo. Mesmo que ela defendesse Ashton em público, ela conhecia Ashton bem o suficiente para perceber que ele não teria pedido sua ajuda se ele fosse realmente inocente. Ou ele mesmo atacou aquele bastardo da grunta ou fez outra pessoa fazer isso. Ela tinha certeza de que ele tinha algum tipo de envolvimento nesse assunto e ela não estava feliz com isso. Enquanto Ashton estava lá no meio da sala, a senhora foi lavar a mão com a tigela de água que Daniela trouxe. Ela ainda parecia chateada, mas estava composta o suficiente para conversar com Ashton sem bater nele. Eu não me importo como e por que você fez o que fez. Mas você nunca fará algo assim novamente. Ela ordenou Ashton em um tom severo. Eu não vou ter meus planos descarrilados só por causa de alguma farsa estúpida entre dois pirralhos. Está claro? Sim, senhora. Ashton respondeu enquanto suas unhas cravavam cada vez mais fundo em sua palma. Só porque ele sabia que isso iria acontecer e estava escondendo suas emoções, não significava que ele não estava furioso por dentro. O sangue escorrendo de suas palmas era evidência de quão furioso ele estava. Mas ele tinha que manter a calma, como de costume. Ele tinha que agir como um animal de estimação dócil por enquanto, para que ele pudesse morder a cabeça daquela cadela mais tarde. Ouvir sua voz fez a senhora suspirar pesadamente. Ela o estava tratando como um adulto, mas no final do dia, ele era apenas um pirralho de 16 anos. Despejar muitas responsabilidades sobre ele não resolveria nada e o faria agir ainda mais. Além disso, ela pode ter acidentalmente descontado muita frustração reprimida nele, mesmo que ele não tenha feito nada para merecer. Venha sentar aqui. A patroa fez um gesto para que ele se sentasse ao lado dela na cama. Daniela, me dê um kit de primeiros socorros. Escute, Ashton, eu perdi um pouco o controle. Porque muitas coisas parecem estar acontecendo ao meu redor, todas de uma coisas que podem até sobrecarregar alguém como eu. Eu entendo, Ashton respondeu sem olhar em sua direção. Não, você não sabe. Você não entende como as coisas estão ruins em Madden Creek? Ela murmurou antes de se deitar na cama. Muitas pessoas traíram minha confiança recentemente. Pessoas em quem eu teria confiado minha vida, como Donovan. Ashton se virou para ela. A notícia foi muito chocante para ele não reagir. Donovan, o servo ou companheiro mais leal da Mansion que quer que seja, a traiu? Esta notícia era algo que Ashton não podia ignorar. Você também está chocado, hein? A amante sorriu fracamente. Mas sim. Ele me traiu e se juntou ao lado do meu pai. Mesmo que ele o odiasse tanto quanto eu. Mas ele não estava sozinho. Diza foi junto com ele. Para ser honesto, eu não estou surpresa. Afinal, sempre que ela o via, seus olhos ficavam cheios de amor. A paixão é uma cadela. Mas quando tudo isso aconteceu, eles estavam do seu lado apenas alguns dias atrás, certo? Ashton tentou arrancar mais algumas informações dela. Além disso, já que você era o alfa deles, você não poderia impedi-los de usar suas habilidades. Vamos apenas dizer que eu confiei demais neles e paguei o preço por isso. Felizmente, eu tinha o hábito de não dar a ninguém um plano completo do meu próximo passo. Então eles não podem me prejudicar do ponto de vista estratégico. A mestra suspirou novamente antes de se sentar. Dito isto, eu não confio em ninguém agora. Especialmente não em você. Considerando que você tem conhecido muitos professores esses dias. Ashton olhou para Duncan enquanto a patroa dizia isso. Foi apenas um ato para mostrar que ele não sabia disso de antemão. Eu estava apenas tentando colocá-los do meu lado, disse Ashton enquanto seus olhos ainda estavam fixos em Duncan. Afinal, você viu o que aconteceu hoje. Algo muito pior teria acontecido se eu não tivesse alguns outros professores ao meu lado. A senhora assentiu. Ao mesmo tempo,
Daniela voltou com o estojo de primeiros socorros. A senhora pegou e derramou um pouco de tintura de iodo em um pedaço de algodão antes de esfregar suavemente nas bochechas ensanguentadas de Ashton. Tenho certeza de que você não teve más intenções, ao contrário de Donovan. Ainda assim, vou recomendar que você faça o que eu lhe disse e nada mais. Ela continuou, não há necessidade de você se envolver com ninguém, seja um professor ou um aluno. Enquanto você continuar se concentrando nas tarefas que eu lhe der, você não terá problemas do meu lado. Sim, senhora. Vou tentar o meu melhor para não me envolver em nada que eu não deva me preocupar. Ashton acenou com a cabeça, mas seu olhar ainda estava em Duncan, que lentamente começou a ficar um pouco desconfortável. Muito bem então. Contanto que você mantenha isso em mente, não terei nenhuma razão para não confiar em você. Ela murmurou enquanto aplicava a tintura na outra bochecha. Seria uma pena desperdiçar todo esse potencial que você tem, não é? Depois disso, a senhora ficou lá por mais ou menos uma hora para conversar sobre algumas coisas, e saiu depois de avisar Ashton para não fazer nada estúpido novamente. Mal ela sabia, ele ia fazer algo estúpido assim que ela saísse de lá. Duncan, estou sentindo que meus movimentos enferrujaram um pouco depois de ficar sentado o dia todo. Ashton disse com um sorriso sinistro em seu rosto. Você se importaria se nós treinarmos um pouco? Eu me tornei um lobo zombie capítulo 97. Fora para brigar novamente. 2. Uf. Uf. Vamos, levante-se. Ainda não terminamos. Ashton instruiu Duncan antes de estalar os dedos. Eu disse que estava me sentindo um pouco enferrujado. Eu preciso mover minhas articulações livremente, você sabe. Duncan estava de joelhos, todo coberto de sangue, e não foi coincidência que ele acabou assim. Afinal, os punhos de Ashton estavam cobertos de sangue. As regras da academia podem ter protegido os alunos, mas ele era o único que poderia ter protegido seus servos. Em outras palavras, ele poderia ter feito o que quisesse com eles e ninguém piscaria um olho. Porque, francamente, ninguém se importava com os humanos de qualquer maneira. Ashton sabia que esses bastardos o estavam espionando, mas ele os deixou impunes porque ele tinha um fraquinho por humanos. Ele poderia tê-los punido desde o início se quisesse, mas havia algo que ele precisava antes de fazer sua jogada ou seu plano poderia ter dado errado. Agora que ele tinha as coisas que precisava, graças a Rose, ele poderia facilmente se livrar delas. Mas agora, ele percebeu que esperar era um erro. Inicialmente, era seu plano ganhar a confiança deles com paciência, mas agora ele não tinha mais nada. Ele precisava ter certeza de que eles eram leais a ele e somente a ele. Não importa o que ele tinha que fazer. Foi uma pílula difícil que ele teve que engolir, mas nos últimos dias, Ashton percebeu algo. No mundo em que viviam, ser bom para alguém não faria nada. Se ele quisesse conseguir algo, teria de estar preparado para arrebatá-lo dos outros, por meio de violência, inteligência ou uma combinação de ambos. HM. Parece que você está no seu limite. Ashton se agachou para dar uma boa olhada em Duncan. Acho que terei que trocar de oponente. Já que não há mais ninguém aqui, temo que terei que pedir a Daniela para me ajudar enquanto você se recupera. Dizendo isso, ele se levantou e começou a andar em direção a Daniela, que estava assistindo Ashton bater em seu marido. Ela queria ajudar Duncan, mas estava com muito medo de fazer um movimento. Mas agora que Ashton estava indo em sua direção, suas pernas de repente encontraram sua força de volta enquanto ela se afastava apressadamente dele. Deixa em paz. Duncan mal conseguiu murmurar antes de engasgar com seu próprio sangue. Claro, eu vou deixá-la sozinha. Se você se levantar primeiro. Ashton sorriu e sentou-se ali mesmo. A senhora vai te matar se ela souber disso. De repente, Daniela encontrou sua voz e gritou com ele. Assim que Ashton ouviu o que Daniela disse, ele começou a rir como um maníaco. Era a primeira vez que o viam se comportando assim e mesmo sendo apenas um adolescente, sua risada causou arrepios na espinha. Me mate. Quão delirante você pode ser, idiota. Ashton disse entre seus acessos de riso. Eu sou muito importante para a amante para ela me matar. Você, por outro lado, é simplesmente recursos descartáveis e acredite em mim. Uma vez que ela não tem utilidade para você, você vai direto para o recinto dela para passar o resto de sua vida miserável. Ashton se virou e voltou para Duncan e o chutou bem no rosto enquanto ele lutava para ficar de pé. Ashton não estava mais recuando seus golpes.
Ele também não estava usando toda a sua força, mas foi o suficiente para quebrar os ossos de Duncan com facilidade. Se eu te matar, com certeza, ela ficaria chateada e me disciplinar novamente. Mas todos nós sabemos o quão bem isso vai, não é? Ashton então pegou a lança de Duncan e esfaqueou sua perna. Vamos, Duncan. Você pode se levantar. Afinal, se você não fizer isso, Deus sabe o que vai acontecer com sua esposa. ARGH. Ashton puxou a lança para trás e o esfaqueou de novo, até que suas pernas ficaram cheias de feridas. Esqueça de ficar de pé. Seria um milagre se ele fosse capaz de rastejar neste momento. Mas isso não o impediu de tentar. E falhar miseravelmente. É uma pena que você não possa se mexer. Eu me pergunto por quê. Bem, você deveria descansar. Talvez isso ajude. Enquanto isso, eu vou brincar com sua esposa. Ashton apontou a lança para a barriga inchada de Daniela quando Duncan finalmente desistiu. Naquele momento, ele teria feito qualquer coisa para salvar sua esposa e seu filho ainda não nascido. Mesmo que isso significasse trair a amante. Por favor, não. Eu farei. O que você quiser. Só não os machuque. Eu imploro. A você. Nada. Duncan assentiu enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Daniela. Ela nunca poderia ter pensado que uma criança seria tão assustadora e capaz de fazer algo que Ashton acabou de fazer. Ele não é criança. Ele é um monstro. Ainda pior do que os lobisomens. Ela queria dizer essas palavras em voz alta, mas sua boca estava fechada. Como se seu corpo estivesse tentando controlar suas ações, para garantir sua sobrevivência. Tudo bem, você não precisaria fazer nada de extraordinário também. Ashton colocou a lança dentro de seu inventário e tirou algum tipo de papel de lá. Vocês só precisam se tornar meus escravos no verdadeiro sentido da palavra. Eu serei o único mestre que vocês dois reconhecerão e não outro. Você aceita isso? Sim. Tudo bem então. Ele jogou o papel na frente de Duncan. Eu suponho que você sabe como usar isso. Um escravo. Contrato. Por que diabos você está agindo de surpresa? Ashton zombou. Você não espera que eu acredite em você apenas com base em suas palavras, não é? Basta colocar seu sangue no lençol e acabar com isso. Não é como se você precisasse espetar o dedo ou qualquer coisa para obter seu sangue. Fora, já está em todo lugar. Duncan cerrou os dentes em fúria. Ele pensou que seria capaz de enganar um garoto, mas esse garoto já havia preparado tudo. Por um lado, se ele assinasse o contrato, teria que fazer absolutamente tudo que Ashton pedisse. Se ele não o fizesse, ele seria queimado, graças à cláusula de traição mencionada no contrato. E, por outro lado, se não o fizer, ele e sua esposa serão mortos. Ele não teve escolha. Ele teve que assinar o contrato. Assim, ele molhou a palma da mão com sangue e colocou-a no papel. Enquanto ele fazia isso, uma notificação apareceu na frente de Ashton. Você adquiriu um novo escravo. Número de escravos em posse. 1. Você pode ver seus detalhes na guia Menorslaves. Ótimo. Agora vamos pegar sua marca de mão também. Ashton sorriu e jogou outro contrato para Daniela. Assine e viva em paz, com seu marido e a criança, ou não e morra. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 98. Fora para brigar novamente. 3. Contrato de escravo não era uma simples folha de papel. Os termos e condições listados nele decidiriam o futuro dos que o assinassem. Mas era mais como algum tipo de comércio, no qual os humanos voluntariamente entregavam sua lealdade na esperança de conseguir comida e abrigo. Curiosamente, a invenção do contrato não foi feita pelos lobisomens ou qualquer outra facção, mas pelos próprios humanos. Por que eles fariam isso? Você pergunta. Bem, simplesmente porque no passado, o tratamento deles era muito pior do que eles normalmente sofriam hoje em dia. Os seres evoluídos foram capazes de usar sua força para dominá-los e tornar a vida dos humanos um inferno. Assim, os humanos dispostos chegaram a um acordo com os lobisomens. Eles voluntariamente cederão sua lealdade a eles, em troca de certas coisas como comida. Isso ajudou os humanos a garantir uma fonte de comida e abrigo, além de uma infinidade de coisas diferentes. Enquanto para os lobisomens, assegurava que nenhum dos escravos agiria, não importa o que eles os obrigassem a fazer. Afinal, revoltar-se era da natureza dos humanos e o contrato os impediria de fazer isso. Foi uma situação ganha-ganha, foi ambas as partes.
Enquanto o estilo de vida dos escravos não melhorou muito, pelo menos eles foram capazes de obter algo de matar ao contrário de antes. Graças aos termos do contrato. Assim que o contrato fosse assinado, uma tatuagem parecida com uma corrente apareceria no pescoço do humano, enquanto uma tatuagem semelhante apareceria no pulso do mestre. Isso simbolizava a formação de vínculo bem-sucedido entre o escravo e o senhor e também servia como forma de puni-los. Se o escravo ou o mestre violarem os termos, eles serão punidos. Enquanto no caso dos escravos, a tatuagem se apertaria em volta do pescoço e os sufocaria até a morte, ou os queimaria vivos. Enquanto no caso do proprietário violar quaisquer termos, eles não teriam permissão para ter nenhum escravo. Por um mês. Não era de surpreender que a punição para os mestres fosse tão branda. Afinal, embora tenha sido o humano que teve a ideia de escravidão voluntária, ainda assim, foram os lobisomens que a incorporaram em larga escala por meio de vários recursos. Essa ideia foi um sucesso tão grande que mesmo os vampiros e mortos-vivos, pelo menos aqueles que tinham inteligência suficiente, imediatamente adotaram essa ideia de transformar a escravidão em uma forma de comércio. No entanto, esses contratos só funcionavam contra humanos e não com aqueles que possuíam outros genes. Ashton não sabia se era porque os lobisomens estavam com medo de que as mesas fossem viradas contra eles ou por algum outro motivo. Mas, de acordo com Rose, não havia registro de tal contrato de escravidão. Quanto a Ashton, ele não permitiu que Duncan e Daniela tivessem quaisquer direitos. Eles eram literalmente seus escravos e receberiam comida e abrigo com base em sua generosidade, mas nada mais. Ele sabia que não era justo e inicialmente queria dar-lhes mais alguns benefícios e fazê-los assinar o contrato de bom grado. Mas depois do que eles fizeram, aos olhos dele, eles não mereciam. No entanto, no futuro, se eles fizessem um bom trabalho e Ashton sentisse que podia confiar neles, ele reavaliaria os termos e lhes daria mais benefícios. Mas nada foi definido em pedra ainda. Além disso, havia um termo que ele colocou no contrato. Ao assinar o contrato, Duncan e Daniela não tinham mais liberdade de expressão. O que essencialmente significava que o vocabulário deles era muito limitado. Ashton fez isso para garantir que eles nunca pudessem falar ou escrever sobre qualquer coisa que não deveriam. Como eles saindo do dormitório à noite para caçar ou para lutar em batalhas subterrâneas. Isso tornou a vida de Ashton muito mais fácil. Ele não precisava mais se esconder e fugir deles. Ele poderia fazer o que quisesse e Duncan e Daniela não poderiam fazer nada para impedi-lo. Se eles tentarem fazer algo, eles morrerão imediatamente. Mas ter apenas os dois assinando o contrato não teria sido suficiente. Ashton pensou antes de derramar uma poção curativa nas feridas de Duncan. A criança que Daniela está carregando pode ser um obstáculo para mim. Você adquiriu um novo escravo. Número de escravos em posse, 3. Você pode ver seus detalhes na guia Menor-Slaves. Mesmo que Ashton não tivesse certeza se Daniela de alguma forma seria capaz de usar seu filho para escapar do laço. Assim, ele não estava disposto a correr um risco. Como resultado, ele até incluiu o feto no contrato de escravo de Daniela. Por isso, estava mostrando que Ashton tinha 3 escravos em vez de 2. Aí está. Tudo curado. Ashton guardou a garrafa vazia de volta em seu inventário antes de se virar para Daniela. Limpe este lugar enquanto eu saio para passear. Sim, mestre. Para sua surpresa, as palavras saíram com força da boca de Daniela. Eu posso me acostumar com isso. Ashton sorriu e saiu da sala. Ele queria obter um pouco mais de experiência para seus genes de lobisomem, para ter certeza de que ninguém o superasse em sua classe. E a melhor maneira de fazer isso era ir para o mercado negro. Embora fosse um pouco perigoso para ele vagar pelas ruas à noite, graças ao toque de recolher, ainda era bom sair durante o dia. No entanto, enquanto caminhava em direção ao portão principal, ele viu algumas pessoas estranhamente vestidas lá. Se sentiam como se fossem parte de algum tipo de força policial de elite ou algo assim. Enquanto um deles era adulto, havia uma garota da idade dele acompanhando-o. Bastou um olhar para Ashton perceber que a garota estava apaixonada por Rosa. Tudo, desde o cabelo até o arco e flechas, era rosa. Quanto ao homem ao lado dela, ele era um panfleto ambulante de um tatuador e tinha várias facas amarradas em seu corpo volumoso. Eles pareciam estar ocupados conversando com o diretor. HM. Interessante. Devo tentar ouvir. Não importa, eles já estão indo embora.
Ashton continuou andando em direção a eles quando a garota se virou e o olhou diretamente nos olhos. Ele não sabia por quê, mas no momento em que ela olhou para ele, Ashton se sentiu vulnerável. Como se ele estivesse sendo interrogado ou algo assim. Foi uma sensação estranha, mas desapareceu assim que a garota foi embora. Que diabos foi isso? Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 99. Fora para brigar novamente. 4. Havia algo estranho naquela garota. Os instintos de Ashton gritavam com ele. O olhar que ela deu ele deixou um gosto estranho em sua boca. Mas antes de tirar qualquer conclusão sobre a garota ou o homem que estava com ela, ele precisava obter algumas informações sobre eles. Pode ser que eles fossem amigos ou um partido neutro. Ou poderia ser que os gruntas ainda não iriam deixar o assunto para trás e contrataram essas pessoas para causar um tumulto em sua vida. Dado todo o dinheiro que eles tinham, não o surpreenderia se eles realmente fizessem algo assim. Afinal, o ego de um nobre era algo uma vez ferido, exigiria muito esforço e vingança para consertar. Por mais que Ashton quisesse sair para o mercado negro, ele decidiu que não era o momento certo para fazê-lo. É melhor adiar por algumas horas. O que estou pensando? Ele balançou a cabeça vigorosamente. Esta é a melhor oportunidade para sair. Eu não mudaria meus planos só porque algumas pessoas aleatórias apareceram do nada. Ashton se convenceu de que estava simplesmente pensando demais e saiu da academia. O diretor ainda estava perto do portão quando Ashton saiu, mas ela não o reconheceu de forma alguma. Parecia que sua personalidade amigável havia desaparecido há muito tempo. Pelo menos foi assim que pareceu para Ashton. De qualquer forma, não era como se ele quisesse desesperadamente falar com ela também. Embora apreciasse aliados e ajudantes, ele não deixaria ninguém dobrá-lo à sua vontade. Não se ele pudesse evitar, obviamente. Demorou um pouco para Ashton chegar ao mercado negro. Basicamente, porque ele foi parado pelos guardas da cidade em cada maldita praça que ele tinha que atravessar. Claro, os oficiais só tinham uma intenção ao fazê-lo: para importunar um garoto que estava andando pelas ruas sozinho. No entanto, isso mudou no momento em que Ashton mostrou a eles sua identidade da academia. Quando os oficiais viram sua classificação, eles imediatamente o deixaram passar. Eles não fizeram isso porque ele era um Ranker S, mas porque eles estavam preocupados com o apoio que o garoto deveria ter. Se soubessem que ele não tinha nenhum apoio, a reação deles teria sido muito diferente. Além disso, já que Ashton estava vagando pelas ruas sozinho, eles assumiram que ele estava sendo guardado pelas sombras. Era um termo usado pelos plebeus para descrever a possibilidade de nobres serem protegidos por guarda-costas e mercenários que se escondiam da vista de todos. Guardado pelas sombras, minha bunda. Ashton pensou consigo mesmo antes de aumentar seu rosto, longe dos olhos de todos. Se não fosse por sua natureza presunçosa, eles teriam me atrasado ainda mais. Depois que ele terminou de se preparar, ele entrou no mercado negro. Embora fosse dia, o lugar estava agitado e agitado como nunca antes. Provavelmente porque a maioria dessas pessoas gostaria de sair de lá antes do pôr do sol. Ashton tinha a sensação de que ninguém iria querer esperar lá enquanto houvesse terroristas à solta. Ashton sabia que não havia terroristas em contingente. Afinal, ele foi o único por quem toda essa porcaria começou em primeiro lugar. Sem perder mais seu precioso tempo, ele caminhou direto para o balcão para se registrar para uma luta. Mas havia um problema. Como ele queria aumentar seus genes de lobisomem, ele teve que lutar como um lobisomem. Isso significava que ele não poderia usar seu pseudônimo como Senhor Virgem desta vez, que era um vampiro. Nem ele poderia usar a máscara do vampirismo, ou suas lâminas gêmeas como eram usadas por vampiros. No final, ele teve que criar uma nova identidade para si mesmo, o que foi bom, considerando que era algo que ele precisava fazer para subir de nível. Alteration. Sublinhado. Nome: Vicente. Classe: sem classe. Tipo: Brawler. Sublinhando, Ashton se registrou como um brigão porque, bem, ele não poderia ter usado nenhuma de suas duas armas. As lâminas gêmeas eram as armas do Senhor Virgem, enquanto o chicote bom era algo que Ashton usava e usar a arma que poderia revelar sua verdadeira identidade. Então ele decidiu ir lutar com seus punhos transformados. Afinal, era assim que os lobisomens lutavam na maior parte do tempo após a transformação. Quanto às lutas, ele teve sorte, pois um dos lutadores da próxima partida agendada havia saído e eles tinham uma vaga disponível.
Ashton assumiu o lugar sem qualquer hesitação e apostou 2.000 unidades azuis em si mesmo. Afinal, ele estava confiante em vencer. Mas quando ele perguntou sobre seu oponente por que outro cara fugiu, ele não obteve resposta do balcão. Bem, tanto faz. Acho que vou ter que descobrir sozinho. Ashton pensou antes de ir em direção ao ringue. Ao contrário da vez anterior que Ashton lutou lá, o ringue ou arena como alguns o chamavam, não estava coberto por uma gaiola. O que significava que as regras básicas da arena foram aplicadas à partida. 2 maneiras de vencer: nocautear seu oponente ou empurrá-lo para fora da arena. Bem simples. Ashton se sentiu um pouco aliviado ao descobrir as regras. Ele estava lá para lutar e ganhar ESP. Mas caso as coisas começassem a dar errado, ele deveria ser capaz de vencer a partida fazendo algo como ele fez com Donovan. Um momento depois, o locutor começou a fazer as apresentações como de costume. Neste canto, temos alguns talentos recém-descobertos, com o nome coxo de Vince. O locutor encontrou uma maneira de estragar o pseudônimo de Ashton mais uma vez, e no canto oposto, temos o homem que nunca pode ter brinquedos suficientes em seu arsenal, Tim Masterbiter. O inferno? Que tipo de nome de merda é esse? Ashton instintivamente falou. Um nome que é muito melhor que o seu, Laminame Vince. O locutor provocou Ashton antes de sair correndo. Nesse momento, Mestre Biter entrou no palco. Ele não era muito alto, apenas cerca de 5'4" e carregava um grande saco nas costas. Ele não tinha um único fio de cabelo na cabeça, rosto ou corpo sem camisa. Além disso, seus olhos estavam cobertos por enormes óculos de proteção que o faziam parecer um cientista maluco. Ótimo. Me inscrevi em uma briga com um coringa. Ashton balançou a cabeça. Não é à toa que o outro cara desistiu. As chances de ganhar a partida estariam inclinando-se esmagadoramente para ele. Assim, ele não teria ganhado muito dinheiro apesar de vencer a partida. Eis pelo menos. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 100. Atire. Assim que a partida começou, Master Biter imediatamente mergulhou dentro do saco que estava carregando com ele. Ashton não esperou e se lançou contra ele. Com suas garras puxadas, ele estava prestes a socar o Ska até o esquecimento, quando de repente ele foi empurrado para trás com uma força invisível. O que diabos foi isso? Ashton olhou de volta para seu oponente, apenas para perceber que o homem estava agora coberto por algum tipo de armadura de aparência estranha. De relance, Ashton poderia dizer que a armadura parecia ser feita por si mesma com sucata de metal e outras coisas, com fios saindo de ângulos estranhos. O homem parecia mais um robô antigo quebrado do que qualquer outra coisa. Seria rude da minha parte julgar alguém com base em sua aparência. Ashton saiu de sua maneira arrogante de pensar e começou a lutar de verdade. Mas primeiro, vamos ver o que você tem. Sublinhado nome, rico espécie, lobisomem, ativo. Status, lobisomem classe, criacionista a título, criador da sucata, 1 entre 1000. Idade, 19 anos. Gênero masculino. Grau, F-Tier. A evolução é possível. Filiação, nenhuma. Nível, maior nível de lobisomem, 15 estatísticas, HP, 2200 dano, 30 armadura, 30 furtividade, 30 vigor, 40 agilidade, 22 inteligência, 60 natureza, observador habilidade. Habilidades de lobisomem, maior criação. Uma habilidade que permite ao usuário visualizar projetos de equipamentos forjáveis dentro de sua cabeça e armazená-los para uso posterior. Essa habilidade também pode ser usada para fazer engenharia reversa de alguns equipamentos básicos de fontes desconhecidas. O usuário poderá armazenar projetos mais raros à medida que o nível dessa habilidade aumentar. Nota: baixa resfriamento, um dia maior forjar. Esta habilidade permite ao usuário forjar uma planta armazenada com facilidade. Uma vez ativado, o corpo do usuário continuará forjando o equipamento em questão, mesmo enquanto dorme. Essa habilidade não será desativada, a menos que o usuário a cancele, ou fique sem material para continuar forjando, ou tenha criado com sucesso o equipamento que queria. O usuário será capaz de forjar máquinas cada vez mais complexas à medida que o nível dessa habilidade aumenta. Nota: baixa resfriamento, um dia maior armazenamento de lixo, também conhecido como a habilidade de maldição dos criacionistas.
Ao aceitar a classe Creationist, o usuário não poderá mais usar seu inventário como antes. Eles só poderão armazenar as matérias-primas necessárias para a criação dentro de seu inventário. Maior dependência de inteligência. Os criacionistas não estão autorizados a usar pontos de estatística como bem entenderem. Em vez disso, todas as suas estatísticas dependerão de sua inteligência. Quanto maior a estatística de inteligência, maior seria o resto das estatísticas. Menor o nível do usuário é muito baixo para visualizar mais informações. Maior sublinhado então. É por isso que ele estava carregando a armadura em um saco, em vez de usar o inventário. Ashton pensou enquanto analisava a armadura: cara, deve ser difícil não poder usar o inventário como foi feito para ser usado. Eu nunca consigo me ver se tornando um criacionista, para ser honesto. Venha quando quiser, não estou com pressa. Baiter o provocou. Ashton deveria estar chateado, mas por alguma razão, ele riu do desafio de seu oponente. Era a primeira vez que Ashton estava lutando contra alguém como Baiter, e mesmo que eles ainda não tivessem trocado um golpe adequado, Ashton sentiu uma sensação de espírito esportivo. Por mim tudo bem. Ashton ignorou seu desafio e mais uma vez se lançou em Baiter. No entanto, desta vez ele estava alerta. Afinal, ele não iria repetir o mesmo erro duas vezes. Um segundo antes da colisão, Ashton pulou sobre a cabeça de Baiter e trouxe seu braço transformado para baixo sobre ele como um cutelo. Ashton pensou que como ele era mais ágil que seu oponente, não havia como Baiter conseguir detê-lo. Mas ele estava errado. Embora ele fosse realmente mais rápido que seu oponente, Ashton esqueceu de levar uma coisa em conta: os efeitos que Baiter teria imbuído em sua armadura. Num piscar de olhos, Baiter levantou ambas as mãos sobre a cabeça. O golpe de Ashton foi capaz de fazer um grande amassado no metal que protegia as mãos de Baiter, mas, além disso, ele não foi capaz de fazer muito. No entanto, antes que Ashton pudesse se afastar de Baiter, este o chutou bem no peito. No momento seguinte, Ashton foi arremessado para a borda da arena. Seu impulso era demais. Se ele não fizesse nada, ele teria sido jogado fora dos limites. Ashton rapidamente quebrou seu cérebro e cavou todas as 4 garras dentro da arena, o que o salvou de cair, mas apenas por uma polegada. No entanto, ainda não parecia que Baiter estava pronto. Com um estrondo alto, ele se atirou na direção de Ashton. Ele nunca pensou que Ashton faria algo assim para evitar ser expulso. Mas desde que Ashton fez isso, ele não deixou nenhuma outra escolha para Baiter. Ashton ia literalmente empurrá-lo para fora da arena com seu corpo. Eu sabia que você faria algo assim. Ashton sorriu no último momento e pulou sobre Baiter, que estava atacando ele como um touro furioso. Considerando quão rápido Baiter estava correndo, não havia como ele conseguisse equilibrar a tempo. Sua desclassificação foi inevitável. Ou então, pensou Ashton. Bem, Ashton estava correto em sua suposição. Não havia nenhuma maneira de Baiter se salvar de sua queda certa. Mas isso não significava que ele iria deixar Ashton vencer tão facilmente. Pouco antes de cair da arena, Baiter agarrou as pernas de Ashton. Seu plano era simples. Se ele fosse eliminado, ele levaria seu oponente com ele. Enquanto isso, a multidão se impressionou e engasgou com a constante mudança de impulso entre os lutadores. No entanto, a multidão não estava enlouquecendo por conta própria. A constante mudança nas probabilidades das apostas também as estava colocando no limite. Droga! Deixe-me ir. Ashton latiu para Baiter. Não, a menos que você me puxe para cima. Baiter riu, mas não soltou as pernas de Ashton. Sabe de uma coisa? Continue aguentando se quiser. Dizendo isso, Ashton saltou para fora da arena, deixando todos atordoados. Ambos caíram no chão abaixo. A partida não teve vencedores. O que essencialmente significava que ninguém ganhou as apostas também. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.